pombagira chamada Dona Cigana Esmeralda, que é a pombagira do meu pai de santo, que é meu primo, pai Nel. E nessa situação, ela chegou para mim, eu estava em um dos trabalhos de desenvolvimento, ela veio em terra, ela disse: meu filho, se prepare. A partir de pouco tempo você vai organizar o seu espaço espiritual. Aí aquela velha linha, né? Meu mundo caiu, comecei a chorar. Eu disse: meu Jesus de Nazaré, como é que isso vai acontecer? E a gente fica realmente nervoso com todo esse processo, porque são responsabilidades muito grandes, agregadas, né? Mas eu sempre fui um médium muito subserviente com os mentores. Então sempre ouvi muito os mentores e acreditei no direcionamento e sigo. Eu faço esse caminho. Às vezes os mais velhos de casa olham: pai, o senhor não é muito bem da cabeça não. Eu vou. Se o mentor diz vai, faça, eu vou e faço. Não adianta. Eu não tenho objeções quanto a isso. E aí, logo depois, eu realizei isso em 2015. Isso, foi 2015. Em 2015 eu realizei o meu procedimento de sacerdócio de Umbanda, né? Adivinho da casa do meu pai, que é Raimundo Salsunel, e da casa da Cabocla Iracema. E recebi o sacerdócio adivinho das mãos dele. E logo depois, eu acredito que 6 meses, pai Joaquim das Almas, que é um preto velho da casa, que ele é um dos mentores-chefes da casa, diz: pronto, filho, agora a missão começa a acontecer. Aí ele junta um grupo de pessoas chamados 21 de Joaquim. Isso aí ficou bem famoso na época. E aí essas 21 pessoas começaram a se juntar para fazer uma roda de estudo. Um momento de prática, de vivência. De estudos. A gente chegava, isso era numa casa que eu morava lá no João Cabral. No quintal da casa, juntava-se esses médiuns para falar sobre espiritualidade. E aí, obviamente, eu trazia um tema, ia falar sobre ele, discutir, e depois o mentor vinha em terra para dialogar e fazer essa palestra, né? E tudo começa dessa forma, de uma forma muito despretensiosa, de uma forma muito, muito carinhosa, na verdade, e a gente começa a trabalhar nesse contexto do que se é espiritualidade a partir dessa vivência. E as coisas foram aumentando, foram tomando proporções, outros médios foram se achegando na casa, foram conhecendo e se afinando com esse momento de troca de ideias, de troca de saberes, de diálogo, até porque, graças a Deus, eu sempre tive essa dinâmica muito do contexto de dar aula. Então eu sou pedagogo, sou psicopedagogo, enfim, né? Então tenho uma vivência nesse contexto de lecionar muito bacana, e isso me ajudou também muito para a gente poder estar conduzindo as coisas com mais cautela e discernimento. Para se intensificar, foi quando, né, o pai Joaquim das Almas, ele organizou uma situação muito arquitetada para que pudéssemos receber, que foi um ato, um momento muito lindo, né? Foi uma doação de um terreno, que foi a doação do terreno que minha mãe tinha, quer dizer, tem, né? E ela fez essa doação para a comunidade a partir do momento da necessidade dela, e ela estava naquele dia, naquele trabalho, e ela sentiu a necessidade de doar, né? Isso não foi solicitado, não foi pedido, ela sentiu no coração e simplesmente executou essa doação. Inclusive aconteceu um fenômeno muito bonito, foi uma coisa muito bacana naquele momento, e foi ali dado o pontapé inicial, onde o pai Joaquim disse: se organizem para vocês partirem. E aí esse terreno fica a 2 quadras aqui embaixo, aonde a gente vem desde o início tentando fazer a construção daquele terreno, que é a sede da comunidade. E nisso a gente conseguiu uma casa pertinho lá do terreno, uma casa que tinha uma garagem bacana, uma sala legal, e ali deu início aos trabalhos espirituais. Agora a gente está falando de trabalho espiritual de fato, no sentido de desenvolvimento, puxada de corrente, desenvolvimento passo a passo e o processo de atendimento, né? Só que quando começou o processo de atendimento, não coube, ficou muito cheio, ficava muito lotado, aquela coisa, a casa apertada. Foi aquele auê durante alguns meses e não teve condições da gente continuar. Foi quando eu passei por aqui, né, de moto, que eu estava indo para casa, e aí eu vi esse terreno. E aí eu olhei para ele e disse: cara, que bacana. Será que seria bacana, seria legal? E aí, enfim, passou-se alguns meses, e depois me veio o estalo desse terreno que eu tinha visto, né?
E esse terreno era bem deteriorado, era um processo assim, bem complexo nesse local. E quando eu passei, posterior, acredito, 2 meses, 3 meses depois, tinha uma placa de vende-se, né? Aí eu disse, rapaz, eu sempre fui assim, eu já tenho um não, um sim eu vou atrás. Se eu tiver um não de novo, tudo bem, eu já tenho, enfim, problema. Então eu peguei o número de seu Carlos, que inclusive é um morador aqui do lado, que é quem cuida de todas essas casas, um homem da comunidade que é incrível, maravilhoso, uma pessoa que nos ajuda desde sempre e é muito caridoso para conosco, né? De fato, assim, ajuda muito a comunidade. E eu liguei para seu Carlos e falei com ele sobre a questão desse local. Aí ele disse, não, nós não temos interesse em venda.